todos, muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República concluiu a sua visita oficial de 4 dias a Cabo Verde. Segundo Carlos Villanova, a cooperação entre os dois países foi reforçada. Os espaços de concertação político-diplomático estão concertados para que São Tomé e Príncipe possa abrir novas avenidas de cooperação com Cabo Verde. A constatação é do presidente cabo-verdiano José Maria Neves. Foi uma grande visita do Sr. Presidente da República de São Tomé, um país irmão. Nós pudemos ver a excelência das relações, temos espaços de concertação político-diplomática que funcionam muito bem. Mas também tivemos a oportunidade de estar nas universidades, de estar em instituições de produção de conhecimento, de transição digital, e podemos ver um conjunto de experiências ligadas ao mar, áreas de cooperação importantes entre arquipélagos, com as condições de Cabo Verde e de São Tomé. E pudemos assim partilhar durante esta visita um conjunto de experiências que poderão ser muito positivas para o reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. Os dois governos também estiveram presentes através dos ministros dos negócios estrangeiros e acho que há aqui possibilidades, criamos novos caminhos, abrimos novas possibilidades de reforço das relações de amizade e de cooperação. A experiência de Cabo Verde poderá ser partilhada e aproveitada por São Tomé e Príncipe, e as perspectivas para os próximos tempos são grandes, afirmou o chefe de Estado são-tomense, Carlos Villanova. Foram dias bem passados. Eu acredito que visita bem conseguida, de todos os pontos de vista. Em termos de relações de cooperação e de amizade, não creio que haja um nível melhor do que o que estamos. Portanto, não é de maneira nenhuma demagógica dizer que nós elevamos ainda mais o nível das nossas relações de amizade e de cooperação, uma excelência que não tem paralelo, do meu ponto de vista. Hoje, a profundidade com que abordamos questões que nos são comuns, em revista são com a maior das facilidades, a forma como perspectivarmos, abordar novas formas de agir e de evoluir também são excelentes. As oportunidades que vimos, elas podem se suceder de acordo com os novos contextos e as novas situações que temos. Falamos também da situação internacional. A relação entre os nossos dois países, ela ultrapassa as simples relações de amizade, porque elas são de irmandade profunda, verdadeira, de gerações, eu posso dizer, são seculares, o que nos deixa muito à vontade quanto à forma da convivência e da forma como temos que olhar para cada um dos nossos países e fazer dessa irmandade povos cada vez mais unidos. Carlos Villanova, que fazia o balanço da visita de 3 dias a Cabo Verde, na ilha de São Vicente, disse que leva do arquipélago um sentimento de dever cumprido. Eu levo daqui comigo aquele sentimento de não querer ir já. O tempo pareceu que foi intenso, aquilo que tivemos que fazer, os programas com muitas linhas, mas de facto pareceu muito leve, não demos por ele. A excelência do percurso que Cabo Verde tem feito, a vários níveis, sociais, técnicos, que vimos, será uma experiência a ser partilhada e aproveitada por São Tomé e Príncipe. São áreas muito comuns. A origem e a morfologia geográfica dos países é muito semelhante. Para lhe dizer que esta visita cumprimos o objetivo e eu saio daqui bastante agradado com as perspectivas que se nos deparam nos próximos tempos. O chefe de Estado, que foi recebido na ilha de São Vicente, ao som da morna, recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal as chaves da cidade do Mindelo, visitou universidades, Porto Grande, Centro de Artes,
unidades de transformação, bem como o Centro Oceanográfico do Mindelo. Cerca de 78% dos jovens pretendem viajar e abandonar o país. O governo encara a situação com preocupação, por isso vai trabalhar num programa para a juventude santomense, disse o primeiro-ministro Patrício Trovoada esta quarta-feira em Cantagalo, quando auscultava a população no quadro da elaboração do OGE para este ano. No contacto direto com os problemas do país, de forma a ter um orçamento geral de Estado que vá de encontro às reais necessidades da população, o chefe do governo foi confrontado pelos jovens das comunidades rurais do distrito de Cantagalo sobre a oportunidade que o país não oferece para a juventude, o que faz com que já há algum tempo a imigração tenha sido uma alternativa para muitos. Aqui na comunidade tem bastante de jovem, tá vendo? Mas a maioria parte de jovem é desempregado. Mas tem jovem estudado, jovem que fez formação, mas quando a pessoa manda a pessoa vir trabalhar aqui tem jovem competente para trabalhar. Então a pessoa vem de lá vir trabalhar aqui. Por que esse jovem que está aqui competente, formado, não pode trabalhar aqui mesmo, que manda a pessoa do outro lado vir trabalhar? Eu tenho meu filho, já terminou, desde que iniciou a estudar, nunca reprovou. Concluiu esse segundo ano, está aqui travado, está aquele aqui. Está aqui travado, não sabe onde vai. Desde que começou a estudar, não reprovou nenhum dia. Mas é triste, eu estou muito triste por ele, porque ele esforçou muito para estudar. Um aluno, desde a primeira classe até a segunda, para poder não reprovar, quer dizer, bom aluno. Está aqui jogado. Está aqui jogado. Jogado, é? E não é só ele, há mais ainda aqui. Então, Sr. Primeiro-Ministro, nós aqui, Sr. Primeiro-Ministro, nós aqui, toda a gente é de senhor. Aqui, toda a gente é de senhor. E também ficou-se muito bem por o senhor não aprovar esse orçamento geral do Estado sem andar nas zonas. O senhor pensou uma coisa muito bonita. Se todo o governo se fizesse isso, Santo Tomé poderia ir para frente. Mas eu creio que com o senhor nós vamos à frente, se Deus quiser. Sobre a educação, acerca dos alunos que terminaram o 12º ano, eu gostaria que o professor... Onde está o professor? Que o professor fizesse um levantamento, sim, está outro também, que fizesse levantamento desses alunos com certificado de habilitação verdadeiro e que levassem para mim com área de opção da formação. Então, o que nós podemos apoiar é incluí-los numa bolsa de estudos. Porque nós atribuímos bolsa de estudo a alguns alunos e então esses que ficam mais distantes, porque bolsa de estudo tem um critério, é por zona de residência. Cauê e Lembá, mais distante, eles recebem 100% do valor da bolsa. Mas tendo em conta também que Claudino é um pouco distante, nós podemos incluí-los no grupo de Lembá e Cauê. Mas para o primeiro-ministro é preciso fazer muito mais pela juventude, sob pena do país perder a sua força motriz. O levantamento realizado no ano passado revela que 78% dos jovens santomenses têm a intenção de viajar e abandonar o país. Um levantamento que foi feito há alguns meses atrás, nesse levantamento diziam que 78% dos jovens querem abandonar o país. Agora, se a maioria da população é jovem e 78% dessa maioria quer abandonar o país, então o país também não tem futuro, ok? Bom, então, é um problema que nós temos consciência. Nós não podemos impedir os jovens de sair, mas nós temos consciência de que se nós não fazermos alguma coisa para o jovem encontrar o seu futuro aqui, amanhã, quando vamos precisar de um jovem para trabalhar, não teremos já jovem para trabalhar. Por isso, o governo já começou a concertar posições de forma a delinear uma estratégia para agir. Com a ministra da Juventude e a ministra da Educação, vamos fazer um levantamento a nível da juventude. Por quê? Porque nós precisamos, antes de definir uma política que possa resolver ou pelo menos minimizar o problema da juventude, nós temos que fazer um levantamento como deve ser. Por quê? Porque nós vamos a alguns sítios
algumas comunidades, nós temos jovens com 12º, nós temos jovens com licenciatura, nós temos jovens com licenciatura que são agricultores porque não têm outra maneira de exercer. Nós temos jovens que na sua comunidade podiam dar aulas, mas vêm pessoas de outras comunidades para dar aula. Bom, mas isso tem que obedecer a uma estratégia e a um programa. Porque se nós fazemos o levantamento de jovens que podem dar aula na sua comunidade, na mesma vão ter que receber formação. Porque não é só porque uma pessoa tem 12º é que pode ser professor. Não é porque tem licenciatura que pode ser professor. Tem que também passar por uma formação. Então, tudo isso carece de levantamento. Ok? Então, a ministra da Juventude e do Desporto, ela não me deixa mentir. Ainda ontem, às 22 horas, nós estávamos a trabalhar nesse dossiê de fazermos o levantamento dos jovens e de fazer também com que os jovens participem no inquérito para nos dizerem as suas ideias. O governo, ciente da saída em massa da população, sobretudo jovens, para o exterior, promete dar atenção ao problema que começa a ser preocupante para o país. Projeto STP Digital avaliado em 23 milhões de dólares, lançado no país. Notícia para acompanhar daqui a pouco. O governo vai formar pessoas para tratar a água nas comunidades rurais que não beneficiam da água tratada da EMAI. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada quando confrontado esta quarta-feira em Cantagalo com o problema da má qualidade do precioso líquido consumido pela população. Quanto à água, é uma questão também que estamos a ver em todas as comunidades. Desde ontem, estamos a ver que, de facto, não há um problema, não tem havido grandes problemas de água. É o problema da qualidade da água. Então, estamos a pensar, como vocês devem ter aqui um agente de saúde comunitária, é talvez pegar alguém e formar, junto da EMAI, para tratar ele próprio aqui da água com o apoio da EMAI. Porque vamos ver, a EMAI vai passar em todas as comunidades. Quando é um problema de reservatório, vai-se ver, não é? E vai-se ver se damos um arranjo ao reservatório, picar, rebocar e ver onde é que há fugas. Vamos ver a questão da canalização, não é? Mas, sobretudo, vamos procurar formar uma pessoa que terá um kit para fazer teste de água e depois tratar a água em função da qualidade dessa mesma água. O Ministro das Obras Públicas e a EMAI podem dizer isso custa dinheiro. Mas, pelo menos, o Ministro da Saúde também vai dizer vou poupar dinheiro porque há menos pessoas doentes com infecção, com problemas de rins, etc, etc. O governo vai rever a linha da corrente elétrica da EMAI em 56 localidades do país. O processo passa pela substituição dos cabos velhos que, além de constituir um perigo para a população, têm contribuído para a perda de corrente elétrica. Vamos atender 56 localidades, dentro das quais está Miciaves. Agora, hoje não posso vos dizer se é daqui a 4 meses ou daqui a 5 meses. Mas uma coisa que nós podemos estar garantidos, se há dinheiro, já é uma boa coisa. Se o vosso nome está nos 56, é uma boa coisa. Não, 56 isso vai rapidamente. Vai rapidamente. Lembra uma coisa, ninguém pensava que nós fôssemos levar energia até Claudino. Quando vocês viam vala, precipício, grota, ninguém pensava. Levamos até Claudino. Isso não é complicado. Então, é ver só, mas vocês estão no pacote das 56 localidades e vamos trazer. E como eu vos digo também, se nós no fim do ano conseguimos produzir 24 horas com 24, nós temos que cobrar. Para pôr pré-pago aqui, vocês têm que ter boa energia. Porque aquele contador só funciona com torçado, trifásico, isso tudo. Então, vamos pôr para vocês também terem contador, para o bolso do Estado também encher um bocadinho. O
Dentro de alguns anos, São Tomé e Príncipe poderá ter um fundo financeiro para a conservação da biodiversidade. O plano de finança sustentável elaborado pela ONG BirdLife foi apresentado esta quinta-feira ao chefe de governo. Depois do chefe de Estado, o plano de finança sustentável foi apresentado ao chefe do governo. O documento elaborado pela ONG BirdLife contém várias opções de financiamento para a proteção da biodiversidade e das áreas protegidas em São Tomé e Príncipe. A conservação das áreas protegidas em São Tomé e Príncipe tem um custo, e este custo ronda cerca de 480 a 800 mil euros por ano. E é um recurso que, infelizmente, o Estado de São Tomé não tem possibilidade de alocar anualmente para a proteção das áreas protegidas. Segundo Agostinho Fernandes, o plano de finança sustentável apresenta vários mecanismos de financiamento sustentável, dos quais o mais importante é o Fundo Fiduciário de Conservação, que é um fundo que permite a capitalização de recursos e a geração de receitas que podem posteriormente ser utilizadas para financiamento das áreas protegidas. Um outro mecanismo que ele também apresenta, que é importante, é a possibilidade de troca de dívidas por natureza. Portanto, a possibilidade de um Estado como São Tomé e Príncipe, que é um Estado altamente endividado, negociar com os seus parceiros bilaterais e multilaterais para, a redução da dívida em troca do investimento desse valor na conservação da natureza. Para tal, esta ONG vem buscando o engajamento das autoridades governamentais. Brevemente, portanto, iniciar uma consultoria para a criação e implementação deste plano de finanças sustentáveis, e viemos cá para obter o engajamento do governo e das autoridades para que este processo possa decorrer da melhor forma e que possam ser criadas as condições necessárias, quer institucionais, quer em termos de decisões, para que dentro de 2 ou 3 anos São Tomé e Príncipe possa ter um fundo fiduciário de conservação, através do qual ele pode gerar recursos para financiar a conservação da biodiversidade. BirdLife é uma ONG internacional vocacionada para a proteção da biodiversidade no país. Aumento de casos da Covid-19, as autoridades sanitárias já estão a lidar com a situação. O projeto STP Digital, avaliado em 23 milhões de dólares e financiado pelo Banco Mundial, foi lançado esta quinta-feira. O referido projeto tem como objetivo melhorar a equidade e sustentabilidade dos serviços de telecomunicações entre as duas ilhas, fortalecer a governação, sistemas de dados e capacidade estatística. STP Digital é um projeto que pretende melhorar e dinamizar a comunicação digital no país, por isso contém vários componentes, entre eles acesso digital, ligação de cabo de fibra óptica no Príncipe, fundações para o fornecimento público digital, entre outros. O nosso governo, entre outros instrumentos, adotou uma estratégia de governação digital contendo diversos pilares, entre eles o legislativo e o tecnológico. O projeto STP Digital enquadra-se nesses pilares com o propósito de promover a emergência de um setor privado moderno, inclusivo, apoiado por um setor público ágil e dinâmico, capaz de impulsionar investimentos privados, geradores de emprego e de crescimento econômico. Como vimos na apresentação do coordenador do projeto, as instituições beneficiárias e as respectivas atividades são várias e que leva não só a sua complexidade, mas também a matriz de diferentes necessidades institucionais que teremos que resolver de forma integrada. Os desafios são diversos. Para a Direção-Geral do Registro Notariado, o censo que é a ser realizado pelo INE, as atividades do INIC, da AGER, da Agência de Proteção de Dados, a Direção do Planeamento, a Inovação Educativa, entre outros. É um projeto financiado pelo Banco Mundial no valor de 23 milhões de dólares para uma vigência de 5 anos, que estará alojado no Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais. Para a economia digital de São Tomé e Príncipe crescer, o país também precisa de mais inovação
no setor de telecomunicações. Queria mencionar 2 indicadores. Primeiro, falando dos preços. O são tomense paga mais de 16% do seu salário médio mensal em 1 GB de internet móvel de banda larga. Sim, sabemos que São Tomé e Príncipe é uma ilha e tem um mercado pequeno. Mas também digo que, por exemplo, Comoros é uma ilha. E lá o povo gasta 2,6% do seu salário médio mensal, muito menos que aqui em São Tomé. Esse número em Cabo Verde é 1,7%. Em Seychelles, 0,8%. Em Maurícia, 0,1%. Sim, São Tomé é uma ilha, isso complica a infraestrutura e tem um mercado pequeno, mas temos exemplos na região de outros países pequenos, outras ilhas, que conseguiram baixar os preços, dado a inovação, né? O dinamismo no setor de telecomunicações. A sua aplicação envolve capacitar, dinamizar e investir em algumas instituições implicadas, como a Direção dos Registros Notariados, AGER, INIC, INE e outras. Temos diversas componentes que envolvem atividades na AGER, enquanto uma instituição reguladora de telecomunicações e também da eletricidade e outras áreas. Vamos ter intervenção também nas escolas, vamos melhorar a questão da conectividade nas escolas e vamos repensar essa atividade de forma a acrescentarmos valor. Não é só uma questão de nós conectarmos as escolas, é também definir uma série de procedimentos de segurança, de acesso ao conteúdo, de tal maneira que haja um valor a mais, acima daquilo que é a conectividade. A parte muito importante deste projeto é a conexão da Ilha do Príncipe à rede de fibra óptica internacional. E essa componente vai levar a maior parte do financiamento. Estamos a falar de 13,6 milhões de dólares em 23 milhões de dólares. Vamos ter uma componente que vai lidar com a construção da base legal para dar suporte a plataformas que se vai implementar e, como falei na apresentação, isto está alinhado com a estratégia que o governo adotou para a transformação digital nos pilares tecnológicos e legislativo. Então, nós vamos trabalhar com o INIC, que tem autoridade sobre as questões de digitalização do governo são tomense. Vamos trabalhar com a Agência de Proteção de Dados, com a sua função natural de proteção de dados. Vamos também trabalhar com o INE, na realização do censo, sendo que é uma atividade partilhada entre este projeto e um outro. O lançamento deste projeto aconteceu no Hotel Pestana. Segundo os mentores, os ganhos deste projeto STP Digital será transversal a vários sectores econômicos do país e vai catalisar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os cortes frequentes de energia em São Tomé e Príncipe, alguns se prolongam por dias e estão a desesperar a população e empresários que se veem obrigados a recorrer a lanternas, velas e geradores. Para explicar-nos o que está por detrás destes cortes, tem nos estúdios o diretor de energia, Clério Boa Esperança. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente gostaria de saber, de facto, qual é a situação elétrica e de produção de energia em São Tomé e Príncipe. Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, caros telespectadores. Antes de mais, desculpe por estar um pouco afônico, mas vou tentar responder calmamente às perguntas. Bem, a situação atual de produção, sobretudo, é bastante crítica. Crítica por 2 aspectos, principalmente. A situação de combustível e as manutenções dos grupos. Ok, caracterizando a situação. Na manutenção, temos 5 centrais, neste momento operacionais, centrais térmicas, que carecem todas elas de uma manutenção completa, que tecnicamente chamamos de overall. Diligências estão sendo feitas para que essas manutenções sejam feitas, mas dada a dimensão e aquilo que é necessário financeiramente, só a EMAI não conseguiria realizá-las. Então, solicitou apoios ao governo e a outros financiadores. No que concerne ao combustível, temos sofrido reduções de combustíveis por parte da ENCO, o que complica bastante a situação de produção,
porque em diversas situações temos grupos disponíveis, mas não a quantidade de combustível suficiente para fazer a produção de energia elétrica. E já agora, qual é a quantidade de combustível que a ENCO tem fornecido à EMAI e quantos geradores de facto que ela consegue abastecer e quantas horas de produção? Bem, a situação é essa. Neste momento a ENCO fornece à EMAI 80 mil litros de combustível, Santo Tomé e Príncipe, sendo 75 para Santo Tomé e 5 para Príncipe. Isso é diariamente. Na disponibilidade dos geradores, nós temos no total em Santo Tomé 34 megawatts instalados, mas tendo em conta a falta de manutenção, temos disponível neste momento total de 14 megawatts atualmente. E no Príncipe temos 2,5 megawatts instalados, mas operacionalmente só temos 1,5 megawatts. Sim, senhor. No âmbito deste plano de manutenção e revisão de geradores que acabou de dizer, é um problema quase que crónico na EMAI. Regularmente, quando vem ao público, dizem que o problema é um problema de manutenção. Como é que, de facto, a EMAI, o sector de produção, planeia a manutenção desses geradores? Normalmente, um grupo térmico, sobretudo, como toda outra, qualquer máquina, o construtor prevê tempos e o período de manutenção. E os grupos térmicos não fogem às regras. Essas manutenções são em função de horas de funcionamento. Então, do lado técnico da EMAI, todas essas manutenções são previstas e são anunciadas a tempo à direção-geral. E, claro, a direção, naquilo que pode, faz, e quando não pode, solicita apoios, tanto do governo como de outros financiadores, para poder realizá-las. Infelizmente, nem sempre o governo pode prestar tais apoio e nem os financiadores. Então, entramos em situações como a que estamos a viver neste momento. É verdade que os financiadores sempre ali tentam ajudar, mas os processos para que o financiamento esteja disponível é longo e tedioso. Mas a outra questão que se coloca, aquilo que a EMAI produz, as receitas que entram na EMAI, como é que são distribuídas? Ok. Normalmente, a EMAI, enquanto monopólio no setor elétrico, não deveria ter os problemas econômico-financeiros. Mas, infelizmente, temos problemas de ordem graves e bastante proporcionais em relação aos clientes. Por exemplo, posso explicar. Dos 100% dos clientes da EMAI, podemos considerar que somente 30% honram os seus compromissos com a EMAI. Os outros 30%, quando podem, e temos dívidas avultadas com esses clientes. E os 40% restantes estão conectados à rede da EMAI e não têm nenhum vínculo com a EMAI. São os chamados roubos de energia. Roubos de energia, exatamente. E quem são esses maiores devedores? Independentemente dos roubos que representam 40% da perda de receita. Bem, a situação é essa. Infelizmente, em Santo Tomé, o maior cliente da EMAI é o próprio Estado. E, dada a situação toda ela que apresentei de dívidas avultadas, o Estado está ali dentro, infelizmente. E enquanto atual diretor de energia, como encara o desafio do sector nos próximos anos? Perante a diminuição do combustível da EMAI, um plano de manutenção de geradores que deve ser cumprido com déficit de financiamento. Como é que caracteriza a EMAI nesse momento? Bem, eu teria que forçosamente fazer uma caracterização a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo já começamos, a EMAI com os poucos meios que tem efetuado manutenções, não exatamente aquela que a máquina está precisando nesse momento, que é uma manutenção completa, mas agindo em pontos
estratégicos do gerador, de forma a trazê-lo à operação. Ao médio prazo, a EMAI, junto aos financiadores, tem citado os esforços para angariar financiamentos para fazer a manutenção. Financiadores como o Banco Mundial, a BAD, já responderam positivo, mas os procedimentos para que esse financiamento esteja disponível para a EMAI é longo. Então, podemos estar a falar em horizontes de meses até que as peças cheguem ao país e depois alguns meses mais para a execução da manutenção. Isso é ao médio prazo. Ao longo prazo, felizmente, temos informações boas. O setor elétrico, sobretudo no setor da produção, já está aberto ao privado, o que permitirá que vai fazer com que o privado possa entrar no mercado de produção e ajudar a EMAI a resolver os problemas de ter a maior disponibilidade de energia. O país tem 5 centrais térmicas e uma hidroelétrica. Nesta altura, dessas 5 centrais térmicas, quais estão a funcionar e esta central hidroelétrica está a funcionar no seu pleno? Bem, respondendo também, em Santo Tomé temos 6 centrais térmicas, uma está inoperante. Sim. Então, das centrais operantes, passo a citar, listar as centrais. Sim. Temos a central de Santo Amaro 1, central de com 8,5 megawatts de potência instalada, central de Santo Amaro 2, com 6 megawatts de potência instaladas, a central de Santo Amaro 3, com 9 megawatts de potência instalada, a central térmica de Santo Tomé, neste momento, podemos dizer, com 6 megawatts também de potência instaladas, e a central de Bobofor 2, com 3 megawatts de potência instaladas. E a central de Bobofor 1, que é a privada, neste momento está inoperante. Qual é o fator? A potência instalada? Sim, sim. 5 megawatts instalados e é a mais... a potência que deveria disponibilizar para a EMAI é contratual, seria 2,5 megawatts. Na central de Santo Amaro 1, que temos que são um grupo Hyundai, a central instalada pelos taiwaneses, neste momento podemos dizer que ela está a 50% daquilo que pode fornecer. Fatores, sobretudo, devido à manutenção. Todos os grupos carecem de manutenção completa. Temos uma cooperação com os chineses, que foi reativada ultimamente. Também estamos fazendo fé, sobretudo, que ela possa dar frutos muito brevemente, de forma a trazer essa central na sua plenitude aos seus 8,5 megawatts. Sr. Engenheiro, deixa-me perguntar-lhe o seguinte, como acabou de referir, existem grupos de geradores que são adquiridos pelo país, existem contratos que são rubricados com as fabricantes e grande parte dessas manutenções, muitas delas têm que ser garantidas por técnicos da EMAI e outra por parte dos próprios fabricantes. Por que o país não adota uma política de adquirir geradores de que os técnicos engenheiros da EMAI estão capacitados para poder garantir essa manutenção? Bem, primeira situação. Em Santo Tomé temos diferentes marcas de grupos geradores. Sim. Infelizmente, como citou bem, por ser de fácil tratamento de manutenção, deveria uniformizarmos as marcas. Mas, infelizmente, as centrais aparecem de acordo à necessidade do país. E quando urge, é algo urgente, vai-se ao mercado e nem sempre encontra-se as mesmas marcas disponíveis. Sim. Isso explica o facto de termos diversidade no parque produtor da EMAI. Infelizmente, devo contrariar, a EMAI, excepto neste momento a central de Santo Amaro 3, a EMAI não tem contrato com os fabricantes para a manutenção do grupo. Então, são os técnicos da EMAI que fazem a manutenção dos geradores. Hoje temos técnicos bastante capacitados para tal. Posso dizer, enquanto técnico da EMAI, que o problema não é técnico, é peças disponíveis para que o técnico possa fazer o seu trabalho de manutenção. Sim, senhor. E enquanto diretor de eletricidade,
Como é que o seu sector, a própria empresa, está a encarar essa transição energética, produção de energias fósseis para energias renováveis? Nesta altura, sobretudo na central de Santo Amaro, no âmbito da cooperação com o PNUD, foi instalado alguns painéis solares. Qual é o ponto da situação nesta altura? Bem, posso dizer que felizmente a central está respondendo bem, mas infelizmente a percentagem, ou seja, a parte percentual de tudo que se precisa para alimentar o país ainda é bastante pequenina. Sim. A central só fornece 500 kW, que é ao 0 ponto qualquer coisa da nossa potência que necessária para alimentar o país. A EMAI está lidando muito bem com as energias renováveis. A EMAI precisa que esta fonte de produção de energia mais barata possa chegar ao país e em quantidade. Mas a EMAI, como empresa, também deve alertar que só as fotovoltaicas não serão suficientes para termos um sistema estável. Então, é necessário que, para além das fotovoltaicas, ainda nas renováveis, possamos introduzir mais hídricas. Estas fontes, sim, são mais estáveis e permitem-nos melhor ter a maior estabilidade do sistema elétrico. Enquanto técnico da EMAI, está no sector há algum tempo a esta parte, com muita sinceridade, qual seria a solução energética para São Tomé e Príncipe? O país tem muitos rios, já apresentaram vários projetos de produção de energia hidroelétrica, mas nenhum chegou a ser efetivado. Nesta altura, fala-se tanto de energias renováveis. Enquanto diretor de eletricidade, o país está a nos ouvir. Qual é a solução, de facto? Bem, a solução do país passa por um mix energético, sem dúvida nenhuma. Agora, neste mix energético, nós devemos, da parte térmica, proporcionar situações claras que permitam a troca de combustível que usamos. Neste momento usamos o gasóleo, que é um dos mais caros do combustível que utilizamos para a produção de energia. Isso também encarece o custo de produção da EMAI. Passando para o combustível pesado, já vai reduzir bastante aquilo que é o custo na parte das térmicas. Devemos potencializar aquilo que é o aproveitamento hídrico para a produção de energia. Nós temos o Rio Grande, temos outros rios no nosso país. Mas é bom que também possamos esclarecer a população que os investimentos a serem feitos para a produção hídrica são bastante altos. E este é o grande problema de não ter mais produções hídricas no país. Eu explico porquê. A EMAI, empresa pública, temos o Estado como grande, entre aspas, patrocinador da EMAI, e até então todo o investimento vem da parte estatal. E em São Tomé, ainda, infelizmente, o país não constitui um mercado realmente para que o privado possa injetar o seu dinheiro e fazer grandes investimentos para a produção de energia elétrica, porque basicamente utilizamos a energia elétrica para fins domésticos, não temos indústrias, então isso por si só coloca uma grande inquietação nos privados. Venho ali, quero fazer grande produção, o país está como está, fazer grandes investimentos, o payback, ou seja, por quanto tempo vou ter o meu investimento, o retorno de investimento. Esta é uma parte. A outra parte, que é a boa, felizmente, é que o facto de ter aberto o setor da produção para o privado e termos já o país a trabalhar sobre diversos diplomas que vão regulamentar o setor, isso vai dar maior credibilidade ao setor e poderá atrair mais investimentos do privado. Então, passando a produção para o privado, podemos estabilizar melhor a produção do país. E está-se a trabalhar nisso, o governo está a trabalhar nisso, as instituições, os financiadores estão apoiando o governo e a EMAI está receptivo nisso tudo para o melhor do setor.
Como vimos aqui durante a apresentação deste telejornal, o Governo prometeu que vai rever linhas de corrente elétrica em 56 localidades. É possível, em quantos dias isso poderá acontecer? Esta revisão passa por uma requalificação da rede, tirar daqueles que são aqueles fios velhos, nus, que têm problema como ele podem causar eletrocução, permite o roubo de energia, fraudes e tudo mais, passar para aqueles que são cabos torçados, que, dada a própria conjuntura do país, vai permitir melhor qualidade de energia para os clientes, vai permitir uma eletrificação mais segura nos meios rurais. Este financiamento, esta obra, não podemos falar em dias, porque são obras que dependem do financiamento do Banco Mundial. As etapas para o concurso estão bastante avançadas, mas a EMAI por si só não pode garantir quando ou dentro de quanto tempo este montante estará disponível para esta reabilitação. Sim, senhor. E já agora, perante a crise que atravessa o sector, qual é o período mais crítico e como é que a EMAI, no âmbito dessa planificação, como é que tem distribuído, como é que tem fornecido energia às localidades, aos consumidores, à população? Ok. Na distribuição de energia elétrica, nós podemos considerar dois grandes períodos. Durante o dia, no período das 7 até às 11 horas, que chamamos o pico diurno, é o momento em que se licita, ou seja, a demanda é maior, ou seja, a maior potência, e o pico noturno que começa das 17h30 até às 21 horas, é o momento que se licita a maior potência durante o período noturno. Vamos espelhar um pouco a sessão do pico diurno. Para o pico diurno, com a potência disponível, conseguimos responder à situação. Então, com combustível disponível em quantidade, não teríamos tantos cortes durante o dia, porque o pico diurno por aí normalmente se enquadra entre 11 a 13 megawatts e com a potência disponível poderíamos suprir essa necessidade sem problemas. O que não acontece no pico noturno, que é um pouco maior, ronda normalmente se enquadra entre 19 e 20 megawatts. E, portanto, neste momento temos uma potência disponível de 14 megawatts. Então, isso faz com que os cortes são um pouco mais agressivos durante a noite, comparando com o período diurno. E para podermos concluir rapidamente, essa situação, no seu ponto de vista, daquilo que tem sido a política do governo, quando é que isso poderá regressar à normalidade? Como eu introduzi bem, com a abertura do setor da produção para os privados e com os diversos contactos que o governo tem feito, porque acaba por chegar no EMAI para o apoio técnico, para as visitas, o mostrar da situação, o governo tem estado esforços para cativar os privados, fazer com que eles venham a São Tomé e possam fazer investimento no setor de produção. E isso tem sentido efeito. Temos empresas que já colocaram projetos. Manifestaram interesse em entrar no mercado? Sim, e já forneceram alguns projetos para que a EMAI pudesse analisar tecnicamente e, tendo em conta o avanço das coisas, é verdade que não depende totalmente da EMAI, mas acredito que num breve trecho, possivelmente ainda neste ano, possa ter-se uma situação um pouco mais confortável. Estamos a falar de investidores em relação à energia térmica e renováveis? Nós temos investidores na energia térmica, já falando no critério de combustíveis pesados, onde o custo de produção seria um pouco mais baixo.
Estamos a falar quantitativamente de energias renováveis, maioritariamente fotovoltaicas, que está num processo bastante avançado, outras com representantes já no país, que brevemente, a semelhança do exemplo que temos em Santo Amaro, poderão já começar na fase da execução. Diretor de Energia, Clério Boa Esperança, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal explicar em síntese, no geral, aquilo que está a acontecer no sector da produção energética em São Tomé e Príncipe. Muito obrigado pela oportunidade que deu para explicar a situação. Veja já a seguir, inundações fazem 14 mortos na Turquia. A Covid-19 deve ser tratada como uma doença normal e as autoridades têm sabido lidar com ela. Palavras do Ministro da Saúde, Célcio Junqueira, quando questionado hoje sobre o aumento do número de casos nas últimas semanas no país. Nas últimas 2 semanas, o país tem registrado um aumento do número de casos de Covid-19 e algumas mortes. Segundo o Ministro da Saúde, Covid-19 tornou-se uma doença normal e as autoridades têm sabido lidar com ela. Nós detectamos, através de testes rápidos, um número de casos entre 3 a 10 numa primeira semana e na segunda semana evoluiu de 10 para 20. E o que aconteceu com a morte, do que eu tenho conhecimento, a pessoa deu entrada por outros motivos, tinha outras comorbilidades, mas como estamos a fazer rastreio a todas as pessoas que entram na urgência para dissipar se tem Covid ou não, para melhor direcionar o isolamento que é necessário, é uma doença infecto-contagiosa, e então foi detectado que esta pessoa tinha também Covid, para além de ter outras doenças da qual motivou a ida hospitalar. E, infelizmente, apareceu ontem, também tinha Covid. Não sei se Covid é a causa da morte, mas tinha Covid também. O Comitê de Crise entrou em ação logo que foram detectados os primeiros casos e os planos de controlo estão em marcha. Nós temos um comitê que se reuniu logo que detectamos que aumentou de 3 para 5, o comitê reuniu e analisou, e as medidas são as medidas que já haviam, que nem foram suspensas, ou seja, o uso de máscaras dentro das instalações sanitárias, o controle, o rastreio, essas coisas todas foram feitas e vão continuar a ser feitas. E o que nós vamos fazer é reforçar, aliás, estamos a montar o COI, o Centro de Operação de Emergência, para esse tipo de doenças, de epidemias. Se houver algum desastre, alguma coisa que nos aconteça, a nossa equipa está a ser preparada com a ajuda dos nossos parceiros internacionais para debater estas e outras que vierem. Mas Covid já é uma doença endémica, não é? Nós temos a vacinação, temos a imunização, as pessoas já tiveram Covid 2, 3 vezes, outras têm vacina de reforço e nós estamos a continuar a trabalhar nessa matéria, não nos curamos, continuamos a monitorizar, tanto nas entradas, tanto também nas unidades sanitárias. O Ministro da Saúde garante que não há motivos para preocupação, como se fosse a primeira vez. Segundo as normas da OMS, as pessoas que têm Covid sintomáticos a fim de 5 dias estão liberadas, por isso nós não estamos preocupados, mas não é aquela como se fosse a primeira vez. Nós já temos muitos quadros experientes a lidar com Covid, temos materiais consumíveis, tudo pronto. E esta é mais uma doença com que temos que lidar e vamos continuar, e nós confiamos na nossa equipa, que é uma equipa que já traz uma experiência, uma vasta experiência, tanto para planear, preparar e a lidar com Covid. Em relação aos casos de gripe que têm assolado o país, Célcio Junqueira avançou que estudos estão a ser feitos para se detectar qual a estirpe. Desde o aparecimento de Covid que as gripes têm sido mais fortes, têm tido um impacto nas pessoas, e depois nós tivemos dengue também, as pessoas ficam sem saber se estão com
gripe, estão com dengue, estão com Covid devido a febres, devido a dores de corpo. Mas a nossa vigilância tem acompanhado. Os casos de gripe este ano foram inferiores ao período homólogo do ano passado. Nós estamos com o protocolo normal de gripe, mas estamos a acompanhar com os nossos laboratórios e laboratórios parceiros para descobrir qual é este tipo de gripe que está a nos afetar. Nós temos bastantes dificuldades e constrangimentos internos em termos de capacidades para analisar localmente e dizer o que é, mas estamos a contar com a colaboração dos parceiros, a quais nós pedimos apoio. Aumento do número de casos de Covid-19 no país e as autoridades garantem que não há motivos para alarmes. O papel do homem nas questões do género foi tema de um simpósio organizado esta quarta-feira na Casa da Cultura pela ONG Mamaca China. O certame enquadra-se nas celebrações do mês da mulher. A conversa aberta tinha como lema o papel do homem nas questões do género. Oradores, um homem e uma mulher. Iata Lima, missionário, e Geneleise Franca Lavres, advogada. Nós observamos a questão de desigualdade de género em vários contextos sociais, nomeadamente no meio doméstico, no meio laboral, e vemos que efetivamente é importante que desde o berço, desde do nosso lar, seja necessário integrar o homem naquelas que são as tarefas e responsabilidades que às vezes são delegadas apenas à mulher. Pensar na importância do homem nas questões do género é preciso, acima de tudo, ver para a família como a base onde a transformação e mudança operam. Nós já recebemos uma bagagem, uma herança de problemas nessa área de gênero, né? A violência sexual, o machismo, o feminicídio e tantas outras fobias, né, com relação ao gênero, e que se nós não tratarmos disso dentro do seio familiar, não tivermos homens que assumam o seu papel como pai, como companheiro, sendo exemplo de caráter, né, de honestidade, de fidelidade, de trabalho, um ambiente saudável, sem violência, né, um ambiente de aconchego, de recepção, com certeza as crianças, os filhos vão nascer e vão se tornar pessoas diferentes. E nós vamos, assim, não ficar sempre remediando os problemas. Nós vamos na raiz do problema e vamos conseguir contornar toda essa situação. Daí que o papel do homem deve ser apoiar a sua mulher, ser um pai presente, ser um pai que cuida dos filhos e que provê e que está ali presente de forma ativa no seu lar, em primeiro lugar no seu lar. No trabalho, um homem que respeita a mulher, respeita a dignidade da mulher enquanto pessoa com aspirações também, pessoa com direitos, pessoa com sonhos. A conversa aberta sobre o papel do homem nas questões do género foi uma organização da Associação Mamaca China, uma ONG que trabalha pelo empoderamento das raparigas e mulheres em São Tomé e Príncipe. Na Ilha do Príncipe, 500 plantas foram lançadas à terra, uma atividade para assinalar o Dia Internacional das Florestas, a ser comemorado a 21 deste mês. É nesta parcela de pelo menos 12 hectares de terra, na zona de Alto Bandeira, nas proximidades da Roça Sundi, região escolhida pelo Departamento das Florestas e Biodiversidade, junto da Direção do Ambiente, para dar início, esta quarta-feira, a um leque de atividades em comemoração de mais um 21 de março, Dia Internacional das Florestas. Nós estamos a iniciar no dia de hoje com a restauração desta área que no passado foi fortemente devastada pela prática de carvão vegetal, daí que nós, nesse quadro de atividades, estamos a restaurar esta área. Nesta restauração, 500 plantas de valores comerciais foram lançadas à terra. Como é regra de restauração, né, do projeto TRI, nós estamos a fazer a diversificação das espécies aqui nessa parcela. Hoje nós introduzimos gogô, introduzimos chile-chile, candeia e também jaqueira. Para esta área foi introduzir a volta de 500 plantas
tendo em conta que a área, a dimensão é um pouco reduzida. Dirigente dos serviços da função pública, empresas privadas, confissões religiosas, ceradores e carvoeiros são convidados a este exercício de plantio. Manifestaram na ocasião a importância de o fazerem. É muito importante porque nós precisamos cuidar a nossa natureza e pensar no futuro. E quando eu estou aqui, estou a pensar nas maneiras que podemos evitar uma situação aqui sem muitas árvores grandes, porque muitas estavam cortadas por fazer carvão. Como podemos pensar na gestão de nossas florestas de uma maneira sustentável, sem cortar muitas árvores e sem fazer áreas abertas? Como podemos pensar nesse equilíbrio entre as necessidades dos humanos e da natureza? Porque natureza é a base de tudo. Precisamos de natureza para nossas vidas e sem natureza temos nada. Se hoje estamos cá, alguém plantou no passado, nós também devemos deixar para aqueles que virão. E essa é a importância de plantar, sem falar que a árvore vai regular também o clima, vai nos dar as condições de saúde, não é? E essa é a importância que eu vejo. E hoje é bonito ver que nós estamos aqui, múltiplos atores engajados, empenhados em plantar árvores. E a cada vez mais sentimos que mais pessoas têm se engajado nesse processo, para então termos um príncipe todo verde, como esperamos. Para este dia já coloquei algumas árvores, de facto não tive a oportunidade de contabilizá-las, mas ainda que for uma árvore, a simbologia para mim é de muitas árvores. A organização aproveita a oportunidade e reforça convite a esta causa. A reflorestação ou a restauração para o príncipe é uma bandeira que nós temos forte, que ao longo dos tempos nós temos estado a vir a fazer isso. Então daí que todas as instituições, digamos, quer estatal, quer privada, as ONGs, as confissões religiosas, toda a sociedade está convidada a fazer parte desta equipe. Para já haverá mais ações? Sim. Haverá mais ações dessas, onde todos serão convidados. Plantio de plantas de valores comerciais na Ilha do Príncipe marca início das atividades comemorativas de 21 de março, Dia Internacional das Florestas. É o final, obrigado pela preferência, boa noite, desde sempre, até sempre.